Oi, queridos alunos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que estejam conseguindo realizar as atividades propostas, assistir os vídeos, acompanhar também as correções. Então, hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades do EMAI, aos nossos estudos e aprendizagem. Então, vamos iniciar a sequência 11, e a sequência 11 vem propor o quê? Vem propor justamente o trabalho com medidas. E vamos trabalhar de uma maneira especial as medidas de tempo e as medidas de temperatura. Então, aqui nós vamos, na atividade 11.1, estamos trabalhando um pouco sobre as medidas de temperatura. Então, aqui, Paulo sempre assiste ao telejornal com seu pai. Como ele vai viajar nos próximos dias, prestou bastante atenção na previsão do tempo. Então, aqui nós temos um quadro da previsão do tempo, tá? Então, principalmente quando nós queremos viajar, então nós temos esse costume de dar lá uma olhada para ver se o tempo vai estar bom. De repente, né, eu quero ir para o litoral, então eu preciso de dias de sol, ou de repente quero ir para Campos do Jordão, então a minha preferência é que o dia esteja um pouco mais frio, então é importante a gente ter um pouquinho desse costume de estar olhando. Então vamos lá. Então aqui nós vamos olhar. O que a previsão do tempo ele mostra para mim? O dia, tá bom? Aqui nós temos o quê? Nós temos os períodos, então o período da manhã, tá? Aqui, o período da tarde e o período da noite. Então, a previsão mostra toda essa mudança da temperatura. E aqui nós temos a temperatura máxima e a temperatura mínima, tá? Então, por que será que a previsão mostra aqui, ó, tá? A máxima e a mínima? Porque é importante eu saber. A máxima é até onde pode ir essa temperatura, né? Ela a mais alta. Então, no caso, aqui na quinta-feira seria 23 graus Celsius. E a mínima seria até onde ela iria, tá bom? Não baixaria menos que isso. Claro que a previsão não é tão exata, pode acontecer sim a questão da mudança. Então, aqui na quinta-feira, 12 graus Celsius. Então, sexta e sábado também. Então, ele vai trazer para a gente todas essas informações que nós analisamos aqui na quinta-feira. Vamos lá, na atividade 2. Analisando a notícia, responda, tá? Que seria esse quadro. O que significa a notação C? Que eu falei para vocês, tá? Então, somente a C. A letrinha C aqui, vocês vão colocar qual o significado. Quais as temperaturas máxima e mínima prevista para quinta-feira? Acabei de mostrar para vocês, tá bom? E para sexta-feira e para sábado? Então, somente analisar isso. Em qual dia o período a previsão de chuva? Então, vocês vão analisar também que a previsão de chuva não vai estar mostrando aqui na máxima e na mínima. Então, ela tem, né, ela vai estar passando aqui na questão dos períodos, tá bom? Quando que há previsão de chuva. A próxima atividade, a 11.2, vamos continuar trabalhando também medidas de temperatura. A mãe de Pedro comprou um termômetro digital para medir a temperatura do corpo quando alguém da família ficar doente. Pedro ficou curioso e, mesmo sem estar doente, mediu a temperatura de seu corpo durante 7 dias. Anotou as temperaturas da seguinte forma. Então, aqui nós estamos vendo, né? Primeiro dia, 36,1 graus Celsius. E assim, seguido, tá? Então, deu para perceber que a temperatura do nosso corpo, ela não é constante. Então, aqui nós temos, né, 36,1, 36,5, 36,8, 36,6, 36,7, 37,2 e 36,7 graus Celsius. Então, deu para perceber essa inconstância da nossa temperatura.
Isso depende também, às vezes quando está um pouco mais quente, mais calor, a nossa temperatura tende a subir um pouco mais. Então, observando as temperaturas registradas por Pedro, qual foi a maior temperatura? Então, aqui nós precisamos o quê? Relembrar um pouquinho aquele assunto que nós vimos lá na sequência 9, que falou um pouco sobre números decimais. O que é importante para a gente poder identificar qual que é o maior número ou o menor número nos números decimais? Lembra? Sempre olhar primeiramente os números antes da vírgula. Então, aquele que for maior será maior. Se todos forem iguais, eu vou precisar olhar o quê? O número depois da vírgula. Então, aquele que for maior vai significar que aquele número ele é o maior. Então, é isso que vocês vão precisar. Será que aqui os números antes da vírgula todos são iguais? Então, observem isso, tá? Na ilustração, você pode ver alguns termômetros digitais. Então, aqui nós temos 3 termômetros digitais e cada um está mostrando uma temperatura. Qual a temperatura registrada em cada um deles? Então, vocês vão registrar aqui igualzinho, do jeito que está aqui no termômetro, tá? Não esqueçam de colocar vírgula, não esqueçam de colocar os graus e os Celsius. Qual é a maior delas? Então, a mesma habilidade. Então, o que vocês vão ter para identificar? Olhar o número antes da vírgula. Se todos forem iguais, eu vou olhar o número depois da vírgula para saber qual delas será maior. O número 36,8, indicado no primeiro termômetro, está mais próximo de 36 ou de 37 graus Celsius. E aí, como será que a gente consegue identificar isso? Então, vamos relembrar? Eu tenho aqui o número 36,8. Eu quero saber se esse número aqui ele está mais próximo de 36. Então, 36 está aqui. Opa, vamos lá. Então, eu tenho 36. Ou será que ele está mais perto do 37? Então, como que eu vou saber? Como que eu vou identificar se esse número está mais perto? Eu vou ter que pensar da seguinte maneira. Para mim chegar no 36, quantos números eu vou ter que voltar? Então, eu vou fazer aqui bem rápido, tá bom? Então, aqui, todos vão ser 36, tá bom? Então, aqui eu tenho 7, eu tenho 6, eu tenho 5, tá? Eu tenho o 4, eu tenho 3, eu tenho 2 e eu tenho 1, não é? Então, 36,7, 36,5, 36,4, 36,3, 36,2 e 36,1. Então, quantos números eu precisei voltar para ele chegar no 36? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, quantos números eu vou precisar andar para ele chegar até ao 37? Então, eu tenho 36,8. Então, 36,9. Então, um número, na verdade, né? Para ele chegar. Então, ele está mais próximo de qual? Então, vocês vão concluir, ok? Sabemos que as temperaturas consideradas normais para o nosso corpo são de 36 a 37,4 graus Celsius. Se uma pessoa medir uma temperatura e o termômetro marcar 37,9, o que se pode dizer? Então, eu sei que a minha temperatura normal é de 36 a 37,4. Se ela for maior, nesse caso aqui é 37,9, já posso concluir que a temperatura não está normal. Então, quando a minha temperatura ela está um pouco mais elevada, significa que eu estou com... Então, vocês vão analisar e vão escrever o que acontece, né, se a minha temperatura estiver acima da temperatura normal.
Aqui nós vamos entrar um pouco sobre medidas de tempo. Na atividade 11.3, você costuma ler as horas em relógio digital ou de ponteiros? Então, vocês vão responder aqui, tá bom? Então, dentro daquilo que vocês conhecem de realidade ou de relógio que de repente vocês tenham na casa ou que vocês mesmo usam no pulso de vocês. Como as horas são apresentadas no relógio digital? Como que elas são apresentadas? Então, nós temos aqui um relógio digital. Como que elas são apresentadas? De que maneira? Então, primeiramente, a gente pode observar a questão dos números e a separação também. Por quê? Porque aqui ela está apresentada pelas horas, os minutos e os segundos, tá? Então, já estou dando dicas de respostas para vocês. Então, o relógio digital de Pedro mostra a hora da seguinte maneira. Então, aqui, o que representa o número 12? Né? Se vocês prestarem atenção, eu já dei uma dica da resposta. E o número 38? E o número 56? Então, vocês vão colocar aqui, tá? O número 12 representa o quê? Minutos, segundos ou hora. Aqui também, minutos, segundos ou horas. Horas, minutos, segundos, qual deles, tá bom? Aqui, na atividade 4, observe as sequências de horários registrado abaixo e as complete. Então, vocês vão observar. Então, dá para a gente observar que é uma sequência simples de horas, tá? Dos horários. Então, 11h57, 11h58, 11h59. E aqui, eu pulo, será para 11h60? Eu tenho 60? Será que nas horas eu registro o número 60? Então, 60 aqui, nessa atividade, né? Vamos pensar aqui, vou puxar aqui. Então, eu tenho, né? Depois do 59, eu tenho 60. Eu vou colocar 11,60? E aí? Sim ou não? Por que será que é não? Né? Porque eu tenho certeza que a resposta de vocês foi não. Por quê? Porque 60, nessa situação aqui, o 60, ele são os minutos. Quando chega no 60, ele significa para mim o quê? Uma hora, tá? Então, eu vou pular essas 11 para uma hora, tá? Que hora que é depois de 11 horas? Pensando em uma hora depois de 11 horas. Então, que horário será que eu vou colocar aqui? E os próximos também, ó. 21 horas e 58, 21 horas e 59 e pensando no 60, que é uma hora, tá? Qual das sequências acima pode estar relacionada à hora do almoço? Qual desses horários? Qual dessas sequências? Será que eu almoço 21 horas e 57 minutos? Será que eu almoço 3 horas e 56? Então, qual delas tem uma relação com o horário de almoço? E em qual delas você costuma estar dormindo? Será que você dorme às 8 horas e 58? Às 3 horas e 56? Então, lembrando que aqui estamos tratando do relógio digital e é um relógio que ele pontua para a gente 24 horas. Então, por exemplo, eu tenho esse número aqui, o 21, tá? Então, ele é um horário que para nós ele dá o quê? Um horário da noite, tá? Então, por quê? Porque ele já é 21, tá? Então, aqui, 3 horas, tá? Então, ele é o quê? É um horário que dá pra gente de madrugada, às 3 horas, lá da manhãzinha, de madrugada. Aqui, 8 horas da manhã. E aqui, 11 horas da manhã também. Então, pensando que aqui eu tenho um relógio digital de 24 horas, porque eu também posso ter o relógio digital de 12 horas, que ele vai dar uma hora até as 12 horas. Então, quando ele chegar em uma hora da tarde, ele vai retornar a uma hora. E assim vai seguir. Mas nesse caso, não, ele é um relógio de 24 horas. Então, ele vai começar ali, né, a uma, duas, três, e assim vai até chegar a 24 horas, que ele representa como? Com um zero, tá certo?
Qual das sequências acima pode estar relacionada a que nós já falamos, né? A hora do almoço. E eu peguei para explicar um pouquinho isso para vocês, tá? Então, nessa próxima atividade, continuando, falando um pouco sobre medidas de tempo, então, nós temos aqui o relógio de ponteiro, tá? Então, nós vamos analisar um pouco o relógio de ponteiro. Embora seja cada vez maior o uso de relógios digitais, relógios de ponteiro ainda são utilizados. Vamos ler horas em um desses relógios. Na estação de trem da cidade em que Luiz mora, há um antigo relógio, mas que funciona muito bem. Escreva as horas que o relógio está indicando, sabendo que as imagens da primeira fileira foram feitas durante o dia e da segunda fileira foram feitas durante a noite. Então, aqui durante o dia e aqui durante a noite. Então, lembrando aquela questão que eu falei dos relógios digitais de 24 horas. Tá? Então, por exemplo, aqui. Então, vou dar um exemplo. O ponteiro menor, ele me indica o quê? A hora. E o ponteiro maior, ele me indica o quê? Os minutos. Então, aqui, se eu estou falando de dia, que horas que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 10 horas, não é? Então, eu vou colocar 10 horas. Ok, tá bom? 10 horas tem aqui, porque ele está falando de dia. Aqui, ele me falou o quê? Da noite, não falou da noite? Está representando esse período da noite, que ele falou aqui, ó, durante a noite. Ok? Então, aqui, que hora será que eu vou colocar aqui? Hein? Então, eu vou pegar um outro horário para vocês conseguirem entender, tá bom? Aqui, eu vou pegar aqui, esse horário. Então, aqui, ele está me dando 6h30, tá? Porque o ponteiro, ele não tá perto do 7. Então, ele tá aqui mais perto do 6, tá? O ponteiro da hora. Então, 6h30. 6h30 à noite, eu represento como se fosse 18 horas, não é? 18 horas. Então, eu vou colocar aqui, tá bom? Que vocês podem colocar também os 2 pontos, como eu coloquei aqui, ou colocar a letra H. Então, 18 horas e 30 minutos. Por quê? Porque ele está sendo o horário da noite. Aqui, ele vai ser o que horas? Se ele representa o horário da noite, ele representa aquele horário da madrugada, que seria, tá bom? Vocês vão observar essa questão aqui, tá certo? Então, aqui precisa ter uma atenção um pouquinho especial para vocês identificarem, tá bom? Porque lembrando que as horas começam a partir do quê? Da meia-noite, que é 0. Meia-noite representa 0. 1 hora da madrugada, 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, e assim vai até voltar no 23. Quando chega no 23h59, vai começar tudo novamente o 0. Eu não uso 24 horas e 1 minuto, 24 horas e 2 minutos, não. O relógio ele começa a contar daí a partir do 0, que representa a 24 horas, as 24 horas, tá? Então, vamos lá para a próxima atividade. Então, essa próxima atividade, o que nós precisamos? Então, na 11.5. Com o colega, leia e resolva as situações, problemas apresentados. Então, vocês vão ler aí junto na casa de vocês, ou com o pai, ou com o irmão, ou com a mãe, ou de repente sozinho mesmo, tá? Enzo fez download do filme Os Vingadores. Ele queria assistir ao filme antes de ir para o treino de futebol, que começa às 14 horas. Então, o treino começa às 14 horas. Sabendo que agora, naquele momento, era 12h30 minutos, tá? 12 horas e 30 minutos. E que o filme tem duração de 120 minutos. Então, vocês perceberam que o filme ele está em minutos. Haverá tempo para assistir ao filme todo? Justifique, sim ou não? Primeiro, vocês vão ter que
transformar esses 120 minutos em horas. Eu sei que 60 minutos, né? Lembra que nós estamos falando de minutos. Então, vou colocar um M aqui, tá? Um I e um N. Pronto. Tá representando os minutos. 60 minutos para mim, ele é igual ao quê? A 1 hora, né? Ok, então 60 minutos representa 1 hora. Eu tenho 120 minutos. E aí? 120 minutos são quantas horas? Então, vou colocar aqui 120 minutos. São quantas horas? Então, vocês vão ter que achar essa resposta, ok? E a partir do momento que vocês acharem quanto que vale 120 minutos, quantas horas são, vocês vão juntar com essas 12 horas e 30 minutos e vão saber. Vai ultrapassar 14 horas? Se ultrapassar 14 horas, significa o quê? Que não dará tempo para eles assistirem um filme. Se não ultrapassar, dará tempo. Vai dar tempo sim. Vamos lá na letra B. Karina está com tosse e o médico receitou que sua mãe lhe desse 4 doses de um xarope de 6 em 6 horas. Ela tomou a primeira dose pela manhã às 6 horas e 10 minutos. Para não se esquecer de tomar o remédio nos horários marcados, Karina fez um quadro. Ajude a completar. Então, ela fez esse quadro, dando o perigo dela esquecer de tomar o remédio. Então, a primeira dose ela tomou às 6 horas e 10 minutos. Lembrando que ela precisa tomar de 6 em 6 horas, como está indicado aqui, ó, de 6 em 6 horas. Então, eu preciso pegar esse horário mais 6 horas e colocar aqui. Que horário será que vai dar aqui? Com o resultado do horário que estiver aqui, mais 6 horas e colocar o resultado. Com esse resultado, mais 6 horas. Em uma competição de 21 quilômetros, os 3 primeiros colocados a subir no pódio foram um brasileiro, um queniano e um inglês. Descubra qual foi a classificação, sabendo que o brasileiro fez o percurso de 1 hora e 7 minutos, 14 segundos. O queniano fez de 1 hora, 6 minutos e 25 segundos. E o inglês de 1 hora, 5 minutos e 43 segundos. E aqui? Como que eu vou saber quem chegou em primeiro lugar? Será que é quem fez um tempo maior ou quem fez um tempo menor? Tá? Lembrando que eles estão numa competição, tá bom? Então, uma competição que eles tinham o quê? Tá? De andar 21 quilômetros, tá? Então, os 3 primeiros colocados foram eles. Será que essa competição é quem chegou primeiro? Quem conseguiu fazer esse percurso de 21 quilômetros em um maior tempo ou um menor tempo? E qual deles fez o maior ou menor? Quem ficou em primeiro, segundo ou terceiro lugar? Então, a atividade 11.6 pede para vocês o quê, né? Então, vamos ler primeiramente o que ele está pedindo. Os Jogos Olímpicos estão entre os eventos esportivos mais importantes no mundo e ocorrem de 4 em 4 anos. A cada edição, vários recordes são batidos. Veja algumas informações sobre tempos olímpicos aproximados em competições femininas nas tabelas apresentadas abaixo. Então, nós temos aqui 2 tabelas que vão estar o que? Apresentando esses Jogos Olímpicos. Então, nós temos aqui os metros rasos e os metros com barreiras. Então, 100, 200, 400, 100, 400. E aqui nós temos o tempo que cada uma fez, tá bom? O nome das competidoras, os países e os jogos, tá bom? Então, em qual país aconteceu esses jogos e os anos também. E aqui nós temos a tabela 2, que também apresenta todas essas informações, como na tabela 1. Faça a leitura de cada tempo que está indicado na segunda coluna de cada tabela. Embora não esteja indicada a unidade de tempo utilizada em cada item, é possível identificar? Eu consigo identificar que tempo é esse? Quando ele fala de tempo, são horas, minutos ou segundos? Tá? Então, aqui, será que é 11 minutos, 11 segundos ou 11 horas? Aqui,
Está um pouquinho mais fácil para identificar. Será que é o quê? É 1 minuto e 53 segundos? Ou será que é 1 hora e 53 minutos? Aqui, será que são 3 horas e 54 minutos ou 3 minutos e 54 segundos? Então, vocês vão ver, responder se vocês conseguiram ou não identificar esse tempo, se ele está em horas, segundos ou minutos. Então, espero que essa explicação tenha ajudado vocês. Então, bom estudo para vocês e até a próxima aula. Até a próxima, que será a nossa correção dessas atividades. Então, bom estudo, até a próxima aula.